Teria sido a Arca de Noé uma nave extraterrestre? Inconformado e temendo pela sua obra, Enki designou secretamente um homem de nome sumério, Ziusudra, Noé ou Noa em hebraico, para reunir grupos de humanos e espécies animais diferentes que seriam salvas das inundações do planeta, causada pelo deslocamento dos polos, devido à aproximação de Nibiru, em uma nave submarina submergível desenvolvida por ele para essa finalidade. Enki elaborou secretamente um plano de sobrevivência para os seres selecionados por Ziusudra, pois não ousava desafiar seu pai Anu, nem as hierarquias de Nibiru. Sem tomar conhecimento do seu plano, os Anunnakis evacuaram a Terra e de suas naves estacionadas na órbita do planeta, observaram o desastre e se entristeceram, sofrendo pela destruição daquela grandiosa obra e amargurados por terem abandonado os humanos ao terrível cataclisma. Com a passagem de Nibiru, duros tempos se iniciaram na Terra. Um detalhe curioso revela o grau de comprometimento de Enki com a humanidade naquele momento. Tendo sido obrigado a prestar juramento, ele não podia revelar aos homens sobre o perigo iminente e nem ajudá-los. Mas, inconformado com a situação, encontrou uma peculiar maneira de alertar pelo menos um pequeno grupo. Nos tabletes sumérios, referente ao episódio do dilúvio, é mencionado que Enki tinha ciência que não podia contar aos homens, mas nada o impedia de falar com as paredes. Uma noite ele se aproximou da casa onde morava Ziusudra, se detendo do lado de fora, perto do aposento onde este dormia, e falando alto, ou através de algum aparelho, propagou sua voz pelo local dizendo: "Parede, o teu senhor Enki te ordena que construa uma embarcação. Reúna quantos familiares e agregados puderes. Abandona tuas posses e salva tua vida, pois os Elohim condenaram a humanidade à morte." Enki teria deixado um tipo de relógio regressivo, sensível a oscilações geodésicas, e um projeto de construção de um submergível, a cargo de um Anunnaki de sua confiança designado para ajudar Noé, além de ter feito uma seleção de animais e espécies de plantas para redistribuir pelo planeta após o Holocausto. Entre muitos pontos em comum nos textos de Denick Sitchin, um particular chama a atenção. Os dois autores afirmam que no processo de exploração do nosso sistema solar, os Anunnaki teriam construído bases de operações em Marte e nas suas luas, também como na nossa lua. Nos primeiros milênios após a chegada à Terra, essas bases teriam servido de escalas até Nibiru, durante o período de transporte do ouro extraído aqui. E além da mineração na Terra, os Anunnaki também extraíram silício na nossa Lua. Sendo assim, Sitchin argumenta que essas bases teriam servido de refúgio para os extraterrestres durante os anos pós-diluvianos, quando o elevado nível dos oceanos não permitia o retorno à Terra. Quando o nível das águas cedeu, e as camadas de lama que cobriram a Mesopotâmia secaram o suficiente para permitir o repovoamento, os Anunnaki retornaram à Terra e se surpreenderam quando viram sobreviventes do cataclisma. E num primeiro momento se indignaram quando Enki revelou ter elaborado o plano de sobrevivência das espécies terráqueas. Contudo, a revolta cedeu lugar ao contentamento pela possibilidade de reconstruir a humanidade. Nanar, um dos filhos de Enlil,
recebeu uma extensão de terra que ia do oeste até o Mediterrâneo e ficou encarregado de reconstruir Eridu, que viria a se tornar Sumer ou Suméria, e fundando outras como Ur, a cidade onde nasceu Abraão. Ao filho mais novo de Enlil, Iscur, senhor das montanhas distantes, coube as terras a noroeste, Ásia Menor e as ilhas do Mediterrâneo, onde a realeza Anunnaki se espalhou, dando origem ao panteão dos deuses greco-romanos, em que seus descendentes, entre eles seu filho Ningishda, senhor da árvore da vida, ficaram encarregados de construir Abizu nas terras africanas. De fato, todo o planeta foi repartido entre os Anunnaki, que se tornaram as deidades da mitologia indo-europeias, asiáticas e andinas. Denikin menciona que em determinado momento, Ningishda, chamado de Tut pelos egípcios, teria ido para a América Central explorar a região dos Andes, juntamente com um pequeno grupo de sobreviventes africanos, e teria erguido a civilização dos Olmecas, que seriam os mentores dos astecas. Segundo Denikin, a palavra asteca deriva da raiz Aztlan e se refere aos sobreviventes que vieram das terras da Atlântida. Ele ainda especula que a base do povo asteca era formada pela descendência de Caim, misturada com os exilados atlantes. Sitchin não faz menções sobre a Lemúria e Atlântida, mas as peças acabaram se encaixando. No comando dos Olmecas e dos Astecas, o hábil e engenhoso Ningishda teria ficado conhecido como Deus Quetzalcoatl, a grande serpente emplumada. Ishkur, posteriormente, também teria ocupado as terras da península de Yucatán, no México, e ficou conhecida como o deus Viracocha. As civilizações reerguidas na Mesopotâmia fizeram várias citações aos Anunnaki, e a mais peculiar é a que deu base para a referência bíblica dos Nefilins, os anjos caídos, aqueles que desceram dos céus para cruzarem com as mulheres dos homens. Zacarias Sitchin relata que na sua juventude, durante uma aula de hebraico sobre o capítulo 6 do livro do Gênesis, ousadamente questionou seu professor sobre o termo gigantes, seu significado da palavra Nefilim. Sitchin enfaticamente afirmou que, mesmo derivando da raiz Nafal, queda, o significado real seria aqueles que foram lançados, ou aqueles que aterrizaram na terra. Nos anos que se seguiram, à medida que aprendia a língua, a história e a arqueologia do Antigo Oriente Médio, os Nefilins tornaram-se uma obsessão. Os achados arqueológicos e a decifração dos textos sumérios, babilônicos, assírios, hititas, cananitas e outros textos antigos e contos épicos foram progressivamente confirmando a precisão das referências bíblicas a reinos, cidades, governos e culturas na antiguidade. Não havia mais dúvida de que os Nefilins foram os visitantes da terra vindos do céu num passado distante. Esses Nefilins eram os valentes, os homens de renome que houveram na antiguidade. Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Antes haviam habitado nela os Emins, povo grande e numeroso, e alto como os Anaquins. Eles também são considerados Refaíns como os Anaquins, mas os Moabitas lhes chamavam Emins. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 10 e 11. Porque só Ogog, rei de Bassã, ficou de resto dos Refaíns. Eis que seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá nos Amonitas? O seu comprimento é de 9 côvados, 4 metros, e de 4 côvados, 1,78 m, a sua largura, sendo o côvado em uso. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11.
Também vimos ali os Nefilins, isto é, os filhos de Anak, e éramos aos vossos olhos como gafanhotos. Números capítulo 13, versículo 33. Então saiu do arraial dos filisteus um campeão, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, 2,89 m. 1 Samuel capítulo 17, versículo 4. Os relatos das civilizações antigas estão repletos de referências a seres de tamanho gigantesco, força descomunal e portadores de tecnologias avançadíssimas, participando direta ou indiretamente nas sociedades humanas. Devido às suas potencialidades, eles foram sistematicamente considerados divindades. Os Nefilins da mitologia hebraica, o panteão egípcio, os deuses do Olimpo, cíclopes e titãs da mitologia greco-romana, Osuras, Asuras e divas da mitologia hindu. Os guerreiros do Valhalla da mitologia escandinava não eram outros senão os Anunnaki, gigantes astronautas de tempos imemorais vindos do planeta Nibiru. Particularmente, os sumérios sempre foram pragmáticos ao explicar de onde eles vieram, por que estavam aqui e por que agiam como agiam. E sem sombra de dúvida, as gritantes marcas das atividades desses seres estão definitivamente espalhadas pelo mundo. Em monumentos monólitos e ruínas milenares espalhadas pelos continentes e mesmo no fundo dos oceanos, e certamente na estrutura genética dos seres humanos, desafiando a nossa medíocre compreensão. Não admitir tal verdade é uma tolice que pode ter um custo muito alto para a humanidade. Olá, seres da noite. Como estão vocês? Com esse episódio, concluímos a série Anunnaki. Nessa série, vimos através dos contos sumérios que a vida humana que conhecemos hoje teve início através de uma intervenção extraterrestre denominada Anunnaki, cujo objetivo era utilizar a força física da raça humana, criada através de uma mutação genética entre o ser símil com DNA Anunnaki, para escavar ouro, material este que seria levado para o planeta dos Anunnaki, Nibiru, para combater um problema parecido com o efeito estufa. Hoje em nossos dias, não vemos mais esses seres que estiveram aqui na Terra em tempos passados. Porém, ficaram inúmeros mistérios nos quais ainda não foram desvendados. Sabemos que os Anunnaki acharam as mulheres dos homens muito formosas e as tomaram como suas esposas, que logo geraram seres com tamanhos e forças descomunais, denominados Nefilins. Mais diferentes, que seriam salvas das inundações do planeta, causada pelo deslocamento dos polos, devido à aproximação de Nibiru, em uma nave submarina submergível desenvolvida por ele para essa finalidade, em que elaborou secretamente um plano de sobrevivência para os seres selecionados por Ziusudra, pois não ousava desafiar seu pai Anu, nem as hierarquias de Nibiru. Sem tomar conhecimento do seu plano, os Anunnakis evacuaram a Terra e de suas naves estacionadas na órbita do planeta, observaram o desastre e se entristeceram, sofrendo pela destruição daquela grandiosa obra e amargurados por terem abandonado os humanos ao terrível cataclisma. Com a passagem de Nibiru, duros tempos se iniciaram na Terra. Um detalhe curioso revela o grau de comprometimento de Enki com a humanidade naquele momento. Tendo sido obrigado a prestar juramento, ele não podia revelar aos homens sobre o perigo iminente e nem ajudá-los. Mas, inconformado com a situação,
encontrou uma peculiar maneira de alertar pelo menos um pequeno grupo. Nos tabletes sumérios, referente teria sido a Arca de Noé, uma nave extraterrestre. Inconformado e temendo pela sua obra, Enki designou secretamente um homem de nome sumério, Ziusudra, Noé ou Noa em hebraico, para reunir grupos de humanos e espécies animais. No episódio do dilúvio, é mencionado que Enki tinha ciência que não podia contar aos homens, mas nada o impedia de falar com as paredes. Uma noite ele se aproximou da casa onde morava Ziusudra, se detendo do lado de fora, perto do aposento onde este dormia, e falando alto, ou através de algum aparelho, propagou sua voz pelo local dizendo: Parede, o teu senhor Enki te ordena que construa uma embarcação, reúna quantos familiares e agregados puderes. Abandona tuas posses e salva tua vida, pois os Elohim condenaram a humanidade à morte. Enki teria deixado um tipo de relógio regressivo, sensível a oscilações geodésicas, e um projeto de construção de um submergível, a cargo de um Anunnaki de sua confiança designado para ajudar Noé. Além de ter feito uma seleção de animais e espécies de plantas para redistribuir pelo planeta após o Holocausto. Entre muitos pontos em comum nos textos de Denick Sitchin, um particular chama a atenção. Os dois autores afirmam que no processo de exploração do nosso sistema solar, os Anunnaki teriam construído bases de operações em Marte,